Olá, bom dia a todos. Essa é mais uma entrevista do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou a Carolina Gomes Moreira, integrante do projeto, e hoje o Alessandro irá conduzir a entrevista com a professora Dalva Matos, da Universidade Federal de São Carlos. Alessandro, você tem a palavra. Obrigado, Carol. Agradecer a todo mundo que está aqui presente, né, as companheiras desse grupo, né, do Projeto das Mulheres Ciências Florestais. Eu não sou mulher, né, sou homem, mas também ajudo no projeto e também ajudo a dar um pouco de diversidade para esse grupo que busca valorizar, né, a participação feminina nas ciências florestais. Agradecer, então, pessoalmente a professora Dalva, né, por ter aceitado o convite, e vamos para essa entrevista, que ela seja proveitosa. Professora Dalva, como é padrão aqui, eu gostaria que você se apresentasse, né, para a gente, trouxesse um pouco da sua formação acadêmica, né, seu histórico profissional, para que as pessoas possam conhecer quem é você. Por favor, se apresente para a gente. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou formada em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Unicamp. Nesse período eu fiz iniciação científica com plantas medicinais, não só em campo, mas também a parte química de plantas medicinais. Aí fiz o mestrado também na Unicamp, com ecologia de populações de Euterpedulis, o palmiteiro. Então todo o meu trabalho foi em campo, né? Uma área brejosa na reserva de Santa Genebra. E o doutorado eu fiz na University of East Anglia, na Inglaterra, e também foi com Euterpedulis. Meu trabalho de campo foi aqui no Brasil, eu defendi o doutorado lá, mas o trabalho de campo foi aqui. E eu trabalhei essencialmente com modelagem para avaliar o crescimento, o efeito de densidade nas populações de Euterpedulis. Nesse período eu fiz outros trabalhos também, fiz valoração econômica dessa palmeira, tive que ir para várias áreas de florestas no Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, para coletar dados. E depois, quando eu terminei o doutorado, eu voltei para o Brasil, e nessa época meu marido trabalhava no Rio de Janeiro, né? Então eu fui para o Rio de Janeiro, e fui trabalhar com o professor Fernando Fernandes, da UFRJ, com ecologia de comunidades, avaliando a perda de diversidade vegetal em fragmentos florestais. Então, eu comecei a trabalhar com impactos ambientais nessa época. Durante o nosso trabalho, nós tivemos um episódio de incêndio, um incêndio criminoso, que destruiu alguns dos nossos experimentos, então eu comecei a trabalhar também com o impacto do fogo. E assim foi, trabalhei na Floresta Tijuca, né, com o impacto do fogo, depois coordenei um projeto sobre o impacto da expansão agrícola na Serra dos Órgãos, e eu me dediquei a trabalhar com impactos antrópicos em florestas. Interessante essa abordagem bem prática, né, que você obteve, né, durante sua carreira, né, de pesquisas e trabalhos em campo. Mas uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer, a gente já teve acesso a uma informação antes, né, por outros veículos de mídia, que você já pôde dar entrevista, né, contar também parte da sua trajetória acadêmica. Inicialmente você se interessou pela medicina, né, e depois acabou ingressando nessa área, né, da ecologia, da conservação florestal. Então eu queria perguntar exatamente sobre isso, como foi essa transição, né, de uma paixão inicial por uma outra área e acabou chegando depois nessa área das ciências florestais, da ecologia e da conservação. Se você puder falar um pouco disso. Claro. Essa é uma parte bem triste da minha vida, né, porque minha mãe ficou doente, né, ela descobriu um câncer de mama, ela tinha 36 anos de idade, na época eu tinha 6 anos de idade. E ela faleceu quando eu tinha 12 anos de idade. E, para vocês terem uma ideia, eu não tenho nem memória dessa época, eu não me lembro de aniversários, eu não me lembro de Natal, né, não tenho memória dessa época. E foi tão traumática a perda da minha mãe, que eu decidi, né, que eu estudaria medicina para salvar mães.
né, que eu queria fazer medicina para poder salvar mães, para que ninguém passasse por essa situação, nenhuma criança perdesse suas mães, né, porque as mães eram tudo, né, eram muito importantes, mas aí quando eu entrei na Unicamp, eu fiquei com medo de não passar em medicina, e prestei biologia. Aí durante o curso de biologia, eu fiz disciplina da medicina, prestei 2 vezes a primeira fase e passei nas 2 primeiras fases, nas 2 vezes. Mas eu não tive coragem de fazer a segunda fase, porque eu já estava gostando de biologia. E pelo fato de eu estar já fazendo disciplina da medicina, eu me sentia mal quando eu chegava no hospital. Eu me sentia muito deprimida, muito tristonha, eu não tinha problemas, né, em aplicar injeções, fazer curativos, né, fazer uma série de coisas, mas eu me sentia muito triste ao ver aquelas pessoas humildes, né, mães, crianças, idosos, né, vindos de longe, sabe, né, aí eu ficava muito deprimida. Então, no segundo ano, quando eu passei, né, a segunda fase, eu tive que tomar a decisão. Eu faço ou não faço? Porque pela nota que eu tinha tido, quando eu passei, eu poderia ter entrado em medicina, mas eu não tive a coragem de arriscar, porque eu tinha outros problemas em casa. Então, aí, quando eu me vi passando mal no hospital, e eu já tinha a minha passagem na biologia, já estava gostando de trabalho de campo, né, eu já estava gostando do curso de biologia em si, né, então eu decidi que a medicina realmente não iria me fazer feliz, eu não iria conseguir salvar, né, muitas mães, né, porque não me daria aquela satisfação que eu esperava, né, de poder ajudar crianças, ajudar mães. Então eu decidi fazer ecologia, ir para a área de ecologia, porque eu também vi o ambiente bastante degradado. Então eu comecei a ver a ecologia de uma forma mais holística, né, um problema grande que afeta muito mais pessoas. Então eu passei a entender, né, que se eu contribuísse para a ecologia, né, e para a conservação, eu poderia salvar muito mais pessoas com o meu trabalho, com os resultados do meu trabalho, seria possível, né, eu espero ainda contribuir para isso, né, mas aí eu desisti da medicina, entendeu, foi uma desistência, desisti, me sinto muito feliz, no meio do mato, nossa, eu descobri que eu adoro uma sombra e água fresca, né, almoçar com a mão suja de terra, sentada na beira de um rio, no meio de uma floresta toda fechada, e fazemos vários trabalhos, né, trabalhos de extensão também, nós já fizemos, né, então, eu acho que isso me fez mais satisfeita, me deixou satisfeita. Interessante essa abordagem que você trouxe sobre como diferentes profissões podem, no fim, né, no seu resultado final, né, de cada trabalho, acabar ajudando as pessoas de maneira diferente, né? A gente pensa muito na medicina como uma profissão, né, que salva vidas, e de fato salva, né, essas vidas, mas como você citou, na ecologia, outros trabalhos podem acabar tendo influência, né, relevante, positiva na vida de pessoas de outras formas, e as pessoas depois se encontram, né, profissionalmente nelas. Sim, com certeza. Considerando a quantidade de crimes ambientais que nós passamos, né, que nós vivenciamos, é fundamental que a gente tenha formas de impedir esses crimes, formas de poder resolver, né, tentar resolver ou minimizar os impactos, né, entender quais são os impactos, né, para as pessoas, para a economia, para a saúde. Então, isso é muito importante, né, para que a gente conheça isso e possa trabalhar, né, tentando minimizar cada um desses impactos. Professora Dá, você citou agora há pouco os benefícios, né, que tem esse tipo de trabalho que você presta, né, de pesquisas no campo, né, em florestas, e como isso pode ser prazeroso, né? Mas aqui no nosso projeto também a gente está sempre trazendo reflexões sobre como esse tipo de trabalho, né, e a situação na academia pode ser diferente, né, de acordo com o sexo que a pessoa
nice, né? Uhum. Os homens podem ter uma condição diferente das mulheres, né? Estando no mesmo ambiente. Então, dentro desse contexto, né, eu pergunto para você se você já percebeu algum tipo de dificuldade, algum desafio específico, né, na sua carreira acadêmica ou profissional, devido ao fato de você ser mulher, se isso já existiu. Uhum. Então, já existiu, tanto pelo fato de eu ser mulher, como pelo fato de eu ter vindo de uma família muito, muito humilde. Então, eu já sofri assédio moral quando era criança, bullying, na verdade, bullying, né, quando eu era adolescente, né, que era uma família muito humilde, não tinha condições, eu não tinha muita roupa, eu só tinha uma roupa que eu chegava em casa, lavava para poder usar no dia seguinte para ir para a escola, né. O mesmo na universidade, né, de ouvir chacota de colegas, né, que eu usava sempre a mesma roupa, mas também essa questão de ser mulher, né, tiveram momentos assim que eu até ria, né, porque o fato de eu ter vencido, né, o desafio de ser a primeira pessoa da família, tanto por parte de pai como mãe, a entrar numa universidade, né, para mim já era algo assim fantástico, né. Foi muito difícil me manter na universidade. Felizmente eu sou uma filha caçula e os irmãos ajudavam, né? Porque na época a Unicamp não tinha nem alojamento. Mas essa questão de ser mulher, assim, por 2 vezes, né? Eu até ri, sabe? Porque eu achei até que a pessoa estivesse fazendo piada, né? A primeira foi um pesquisador famoso, né? Que foi para campo comigo, ele já era mais velho, né? Eu fazia mestrado na Unicamp, e ele foi para campo comigo, eu tinha que carregar podão, tinha que carregar material de campo, lanche, bastante coisa. Quem carrega podão sabe que o podão não é algo leve, né? Carregar estaca de eucalipto tratado, né? Também não é leve, porque batia quase no peito, né? Aí ele fala para mim, nossa, até que para uma mulher você é bem forte. Sabe quando você, assim, né, pensa, nossa, quanta ignorância. Eu sempre tive uma cabeça muito, muito clara, né, que eu sou uma pessoa forte, né, porque ter vencido todo o estresse da perda da mãe, né, vencido outro estresse depois, né, conseguido entrar na Unicamp, né, sendo uma pessoa muito humilde, né, então eu já tinha, felizmente, eu tive essa força interna de ignorar, mas isso marcou, tanto que eu me lembro até hoje. Uma outra situação que eu já estava no pós-doutorado foi quando nós fomos fazer um trabalho na Serra da Bocaina, num lugar, assim, terrível, assim, que a gente tinha que pendurar bolsas, mochilas nas árvores para elas não rolarem, a gente subia engatinhando, às vezes, de tão inclinado que era o terreno. Aí o Matério me pergunta, seu marido sabe que a senhora frequenta esses lugares? Então, vejam, né, essa situação, né? E por outras vezes também, né, eu sentia, né, um certo preconceito, assim, de eu ser mulher, eu estar vivendo em outro país, quando eu fazia meu doutorado, né, sem a família, sozinha, né, sendo que a maioria era homem, né, a maioria dos que estavam fora naquele momento eram homens, né, mas eu estava lá sozinha, voltava para o meu trabalho de campo, e depois, no meio do campo, eu ainda me casei, e voltei e deixei meu marido aqui. Então, isso ficou algo ainda mais estranho. Nossa, ela é casada, abandonou a família, né? Então, é um preconceito envolvido nisso, de que a mulher tem que alegrar o lar com o seu trabalho, né? Então, eu sempre disse, sim, eu vou alegrar o lar com o meu trabalho fora de casa, mas existe esse preconceito por parte da sociedade. Eu acho que até hoje ainda tem muito preconceito. É que eu, né, felizmente, assim, já aconteceu de eu chamar a atenção de pesquisadores, né, e que falavam de uma forma agressiva comigo, como se eles liderassem o programa, né, programa de cooperação internacional,
Até que eu cheguei a ponto de falar, olha, você quer olhar o meu currículo? Eu posso olhar o seu currículo? Para a gente ver aqui quem tem mais condições de tomar decisão, né? Porque é o preconceito, entendeu? Isso aí eu tinha claro que era um preconceito mesmo, né? Pelo fato de eu ser mulher. Essas histórias, né, que você pôde contar, elas ajudam a gente a refletir, né, sobre, às vezes, situações do cotidiano em que, às vezes, o homem pode estar cometendo, às vezes nem percebe, né, que palavras simples podem estar incomodando ou, de certa forma, ofendendo, mesmo que de maneira leve, a mulher. Então, por isso que a gente sempre faz essa pergunta aqui, trata dessas questões de gênero, porque a gente entende que esse tipo de situação acontece. Outra coisa que a gente gostaria de saber, né, na introdução, né, da sua apresentação, você falou que também trabalha com incêndios florestais, né, que isso não é exatamente sua única linha de pesquisa, mas também é uma linha de pesquisa que você foi até reconhecida, né, recentemente pela revista científica Fire como uma das especialistas em incêndios florestais, uma das especialistas no mundo. Então, a gente gostaria que você pudesse nos contar um pouco sobre esse tipo de reconhecimento, né, que você pode receber pelo seu trabalho, e que é um trabalho, né, é um tipo de área bem interessante, né, para a sociedade de forma geral, né, porque incêndios florestais é algo que toda a sociedade entende, a importância de se combater e como isso pode afetar, né, o meio ambiente, e ainda mais no Brasil, né, que a gente tem vários biomas, né, que sofrem incêndios todos os anos, né, o Cerrado, a Amazônia, recentemente o Pantanal. Então, pedir para você falar um pouco sobre como é o seu trabalho, né, nessa área específica de incêndios florestais, como você vê esse reconhecimento científico que você recebeu. Eu fiquei muito feliz, né, quando citaram meu nome, quando me mandaram, né, um e-mail, né, falando sobre isso, né, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu comecei a trabalhar com incêndio florestal por acaso, quando eu trabalhava em Poço das Antas, né, com fragmentação florestal. Nós estávamos estudando a formação de novas ilhas, né, na matriz, e nós tínhamos terminado o trabalho, né, a nossa marcação, no sábado, no domingo, aliás. Na segunda-feira queimou tudo. Então, a partir dali, nós começamos a estudar a regeneração pós-fogo, né, dessas áreas. E depois eu fiz um trabalho junto com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, junto com o Dr. Celso Júnior, né, nós fizemos um trabalho, e com o Corpo de Bombeiro Florestal do Alto da Boa Vista, também no Rio de Janeiro, sobre o levantamento das áreas críticas de incêndios, né, na Floresta da Tijuca, que é um parque maravilhoso e extremamente importante para a sociedade e para o turismo da cidade do Rio de Janeiro, né, e fizemos inclusive entrevistas para ver qual era o papel da Floresta da Tijuca para a comunidade do Rio de Janeiro e para os turistas também. E vimos que a Floresta da Tijuca, ela tem um papel econômico importantíssimo, né, e um papel para o lazer da população muito importante. Então, nós começamos a desenvolver um projeto sobre incêndios florestais lá. Inclusive o manejo, né, de algumas áreas que queimavam muito, as áreas mais críticas. Aí, depois disso, quando eu vim para cá, para São Carlos, né, por questões familiares, né, eu comecei a orientar alunos, né, no Cerrado. E o Cerrado, né, infelizmente, sofre queimadas, né, algumas criminosas, né. E nós, então, começamos a estudar, né, os incêndios no Cerrado. E, mais recentemente, como eu mudei para o departamento de hidrobiologia, eu comecei a estudar também a influência do fogo na percolação da água no solo. E isso é extremamente importante porque nós temos que manter a segurança hídrica. Então, a nossa proposta é entender como que esses incêndios florestais afetam a segurança hídrica, né? Então, eu tenho trabalhos publicados com isso e tenho alunos trabalhando com isso atualmente, né? Desaparecimento de nascentes. Então, eu tenho uma aluna de mestrado que está estudando desaparecimento de nascentes em floresta, né? E que sofreram incêndios. Então, para mim, esse foi muito gratificante, né? Eu acho que é importante que as pessoas reconheçam o trabalho das mulheres em campo, porque trabalho em campo não é um trabalho fácil.
Para quem acha que em campo é coisa de passear, né? Para mim não tem passeio em campo. Para mim ir para campo, mesmo num domingo, né, passeio, é trabalho. Eu saio para dar volta, né? Porque agora, durante a pandemia, não dá para sair, mas a gente sai, né, eu e meu marido, a gente sai para fazer, né, uns passeios de carro aqui pelo interior, né, por estradas de terra. Eu sempre vou olhando, né, aí um invasor aqui, olha, aqui está destruído, normalmente eu já levo GPS, então meu passeio vira sempre um trabalho, né, mas é algo que me dá prazer, entendeu, né, me dá prazer. Então, eu fiquei muito honrada, né, de ter sido reconhecida. Eu espero que também, né, no futuro, né, isso seja feito, né, para pessoas que trabalham com espécies invasoras também, porque trabalhar com espécies invasoras, né, é um problema grande também, né, porque a gente tem que ir para lugares, né, que às vezes a gente caminha sobre a água, né, de tanta espécie invasora que a gente tem no corpo hídrico, a gente tem que lidar com problemas de caçadores, né. Durante a minha pós-graduação, a gente tinha bandidos que iam se esconder no meio da mata, né, e nós morríamos de medo, porque estava lá eu e uma outra colega sozinhas, e encontramos cadáveres em campo, né, então, não é algo fácil para uma mulher, mas eu não me sinto diferente dos homens, entendeu? Então, né, eu não tenho, né, esse preconceito de que isso é coisa de homem, não, entendeu? Isso é coisa de mulher. E voltando ao assunto de preconceito, né, quando fala desse preconceito com as mulheres, existem preconceito de mulher com mulher também, porque quando você tem seus filhos, né, você passa um período amamentando, né, você já não tem aquela disponibilidade para campo, né, como tem pessoas que não têm filhos, cada um, né, tem o seu interesse, se quer ter filhos ou não, entendeu? Mas eu acho que há de se respeitar, assim como eu respeito, né, a vontade das pessoas, né, de trabalhar com isso, com aquilo, casar, não casar, né, ter filho, não ter filho, cada um, né, é responsável por sua vida, tem seus interesses, eu não julgo ninguém, não me interessa a vida de ninguém. Mas eu também tive problemas com essa questão quando eu fui mãe, né, porque eu já não podia me dedicar, pelo menos por um período, eu não podia me dedicar integralmente ao campo. Então, e mulheres, inclusive de mulheres. Interessante você falar sobre as durezas, né, os perigos, o trabalho físico mesmo exigente, que é o trabalho de campo na pesquisa, e como isso pode ser tratado de maneira diferente para homem e mulher, e até, inclusive, como as mulheres podem questionar também, né, se são capazes ou não, e questionarem outras mulheres sobre a capacidade dessas. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, acho que você já respondeu um pouco sobre ela, relacionada ao seu nível, né, de satisfação e realização dentro da profissão. Pelo jeito que você fala, acho que a resposta não é difícil de imaginar. Mas além de perguntar, né, sobre isso, se você se sente feliz e realizada profissionalmente, atuando nas ciências florestais, também perguntar que tipo de projeto, estudo ou trabalho você ainda gostaria de poder desenvolver no meio florestal em um futuro próximo. Sim, eu sou uma pessoa que gosto bastante do meu trabalho, né, e principalmente porque eu não tenho aquela obrigatoriedade de fazer sempre a mesma coisa. Então, eu acho que trabalhar com pesquisa na universidade é muito importante, né, você tem uma linha de pesquisa principal, então eu estudo impactos ambientais, né, mais recentemente eu fui para o departamento de hidrobiologia, então estudo, né, organismos aquáticos, assim como a água. Então, isso é bom porque me faz aprender novas coisas, me faz estudar de tempo em tempo. Eu trabalho com assuntos diversos, ciclagem de nutrientes, né, ciclo da água, agora regeneração, desaparecimento de nascentes, vetores de doenças, né, associados.
Então, são temas que demandam estudo, que eu tenho que ler, eu tenho que estudar. E isso é muito bom, a gente poder fazer isso é muito bom, porque faz com que nosso cérebro, né, se mova, saia daquela mesmice de fazer sempre o mesmo trabalho, né, porque se você faz sempre o mesmo tipo de pesquisa, isso se torna um trabalho técnico, não um trabalho de pesquisa, com perguntas extremamente diferentes do que foi o outro trabalho, né, eu acho que isso é algo assim que me atrai muito, né. Eu não gosto de fazer nada repetido, nem quando faço tricô eu não consigo fazer uma manga igual a outra, mas isso é algo que me move, tá? Essa curiosidade. E agora, né, o que eu tenho me dedicado, né, é entender, tentar entender os fatores que afetam a segurança hídrica, né, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, fatores que afetam vetores de doenças, né, também já tivemos um projeto, né, 2 alunos trabalharam com isso, vamos agora escrever trabalho, então, veja, por exemplo, eu tive uma aluna de iniciação científica que estudava carrapato, ela ia para campo, né, para capturar carrapato. Veja que também alguém pergunta para uma garota, né, uma jovem de 20 anos, o que você estuda? Eu estudo carrapato. Então, no meu laboratório não tem discriminação nenhuma. Agora entrou um grupo que vai estudar capivaras, 2 meninas vão estudar capivaras, né? Então, também tem aquele trabalho de campo envolvido. Então, isso está consumindo meu tempo, né? Eu estou me dedicando a isso. Além disso, eu também tenho interesse em crimes ambientais internacionais. Então, eu estou estudando, me dedicando ao direito internacional ambiental, porque vários crimes ambientais que são cometidos, né, queimadas, né, por exemplo, o mau uso da água, que pode afetar o aquífero Guarani, por exemplo, onde nós estamos, isso são crimes transnacionais, né? Então, é importante que a gente entenda como esses impactos ambientais afetam populações de outros países, afetam outros países, seja por mudança climática, seja por aumento, né, ou diminuição de água, impacto na água, né, mas é importante que a gente estude isso para que a gente possa solucionar isso, tentar minimizar esse impacto para que no futuro a gente não venha ter problemas, né, políticos, sanções econômicas, né, por conta desses problemas que a gente pode trabalhar, estudar e tentar minimizar. Foi bom você citar agora há pouco o trabalho, né, que é desenvolvido no seu laboratório, junto com jovens, né, que estão ingressando na área de pesquisa, no mestrado, e a próxima pergunta que eu gostaria de fazer está relacionada a isso, né, notoriamente, né, você já é uma pessoa com um trabalho bem consolidado, né, no meio acadêmico, dentro das ciências florestais, e a gente gosta de usar esse projeto aqui para que ele sirva de inspiração, exemplo para outras pessoas que gostariam de tomar um rumo parecido, né, em suas vidas, seja no meio acadêmico, seja em outros meios profissionais, e que tenha o trabalho florestal, né, dentro desse contexto. Então, a pergunta para você, quais dicas e recomendações você poderia fornecer para essas pessoas, né, que estão ingressando agora nesse mundo, seja acadêmico, seja nesse mundo florestal, né, para trabalhar, e em especial jovens meninas que começam a se interessar por essa área. Olha, principalmente para jovens meninas, né, e aquelas que vêm de uma classe social, né, menos favorecida, tenham uma meta na vida, tenham uma meta. Qual é a sua meta? Minha meta é trabalhar em florestas. Eu gosto de florestas. Não, você não quer trabalhar em genética? Não, não quero, eu quero florestas. Então, não desistam. Não desistam. Cada vez que alguém faz alguma coisa que te deixe magoada, use o tempo seguinte, não para ficar remoendo,
mas para estudar. Eu fazia muito isso, eu varava a noite estudando, né? Já teve situações, né, que eu já era até professora, que numa semana eu escrevi um artigo internacional que foi aceito numa revista A, porque eu estava com tanta raiva do que tinha acontecido, que para sair essa raiva eu sentei e escrevi esse trabalho, sabe? Nossa, foi ótimo, né? Foi junto com uma aluna de iniciação científica da Unirio, e está publicado numa revista A1, trabalho de iniciação científica dela. Então, eu deixo esse recado para as meninas, não desanimarem, não desistirem. A gente pode até estar passando por uma situação mais complicada agora, né? Mas é pensar que tudo que você fizer, né, a meta que você quer, depende muito mais de você do que dos outros. Por exemplo, na universidade, nós não temos competição, não é para ter competição entre eu e outro colega, porque o meu trabalho depende de mim, o trabalho dele depende dele, né? Então, para eu chegar à professora titular, dependeu do meu esforço. Para eu ter uma bolsa pesquisa do CNPq, dependeu do meu esforço. Para eu ir para o exterior, claro, aí a gente tem um exame de seleção, mas você tem que ir se preparando, né, ao longo do tempo para isso. Mas o importante é ter essa meta na vida. E eu costumo fazer uma analogia, né, meu filho nem gosta muito dessa analogia, né, mas é que se você quer ganhar o jogo, a meta é ganhar o jogo, sua meta é, eu quero ganhar o jogo. Então, o que eu preciso fazer para ganhar o jogo? O seu objetivo é marcar gol, para atingir a meta de ganhar o jogo. Então, você tem que marcar gols, tá? E aí, tem mais uma questão, né, eu falando de futebol. Aqui em casa, quem adora ir no estádio de futebol sou eu. Quem assiste futebol na TV sou eu, né? Meu marido gosta de jogar futebol, eu já não gosto, não sei jogar futebol, mas sou eu que adoro assistir o futebol, né, assistir basquete, em estádio, nossa, como eu adoro ir no estádio, né, ficar no meio daquela torcida, né, então, é porque eu não tenho preconceito, e eu não ligo se a pessoa tem preconceito comigo. Se for o caso, se me irritar, aí sim, né, eu respondo, né, sem perder a paciência, sem xingar, mas eu dou uma resposta, né, tranquila, né. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês, meninas. Não desanimem, entendeu? E não desistam da meta de vocês. Porque não há nada como a gente estar no meio do mato, entendeu? É algo, assim, brilhante. A gente está no meio do mato, a gente descobrindo, vendo coisas diferentes. Interações no campo é algo invejável, coisas que a nossa sociedade não é capaz de fazer, entendeu? Interações tão belas, né, e tão, né, cheias de sucesso como a gente vê as interações em campo. Então, isso é um prêmio, né, que poucas pessoas têm, de trabalhar no meio do mato, se deparar com um mico-leão-dourado, se deparar com uma outra espécie de primata, ou com capivaras, ver peixes maravilhosos. Isso não tem preço. Não tem preço, entendeu? Então, é isso que eu deixo para vocês. Mantenham a força, tá? Obrigado, professora Dalva, pela entrevista. Não sei se meus colegas têm mais alguma pergunta, não sei se a questão do tempo também já está um pouco no limite. Não sei se vai ser possível ter mais alguma... Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Não, Alexandre, eu não tenho nenhuma pergunta não, só agradecer mesmo a professora Dalva pelas palavras, tá, professora? Muito obrigada por essa oportunidade de aprendermos com a senhora. Por nada, é um prazer. Eu também só quero agradecer a professora Dalva por contribuir com o nosso projeto, com essa entrevista maravilhosa. Eu gostei muito, foi muito gratificante para mim e me tocou bastante os seus conselhos. Muito obrigada. Não desista, não desista. Isso aí, não.